Bom, eu ouvi atentamente as palavras do doutor Leonardo, muito organizada, parabéns pela sua exposição. Eu, obviamente, tenho aqui meus pontos, até porque eu sou advogado de contencioso, né? E advogado de contencioso, cabe se ficar 2 semanas sem brigar com alguém, ele sente um frio na barriga, um vazio no coração. Então, não vou conseguir ler um negócio desse editado pela Procuradoria. Se eu concordar com tudo, eu tenho que parar de trabalhar, você está entendendo? Então, assim, vamos analisando por ordem aqui o que o senhor falou. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço que a Procuradoria tem feito de tentar estabelecer um diálogo e de garantir um procedimento, né? Porque quando a gente olha essa portaria hoje e olha os termos da 180, que a antecedeu, a gente, obviamente, enxerga um avanço absurdo. A 180, olha, eu posso incluir na certidão, crédito inscrito, e era aquela loucura para o contribuinte se defender, porque, às vezes, ele era sócio minoritário e não participava da companhia, ia surpreendido depois com a penhora, etc. Então, agora, a gente, obviamente, tem um rito e um procedimento em que o contribuinte pode se defender. A minha primeira crítica aqui, não somente a essa portaria, mas a esse projeto que tem sido conduzido, é o apego que a Procuradoria tem ao argumento consequencialista. Acho que a Procuradoria sempre, para justificar alguma coisa, e a Receita faz a mesma coisa, se apega ao argumento consequencialista. Olha, temos aqui 150 milhões, bilhões, ninguém duvida, ninguém discute, todo mundo sabe da importância do tributo. Alguém disse aqui antes de mim, com muito mais profundidade, o tributo nada mais é do que a nossa contrapartida para a manutenção e custeio da sociedade. Agora, a gente precisa de regras. Então, o argumento consequencialista por si só me assusta e me preocupa, porque ele pode nos levar àquilo que o professor Ives Ganda sempre chamou de inconstitucionalidade útil. Eu estou com plano de caixa, eu crio uma lei inconstitucional. Eu preciso de caixa, eu preciso arrecadar. Eu preciso modular porque a lei é inconstitucional. Eu preciso modular porque, se não modular, eu vou ter um problema de caixa. Então, assim, a gente não pode discutir as questões por essa perspectiva, porque senão o contribuinte vai ser sempre o prejudicado nessa linha de argumentação. Como o senhor teve a oportunidade de colocar, o objetivo dessa nova portaria é apurar a responsabilidade de terceiros nos casos de dissolução irregular de pessoa jurídica devedora, e aí a portaria faz menção expressamente ao 135 do Código Tributário Nacional. Portaria curta, são acho que 11 ou 12 artigos, né, estabelece que o objetivo dela é a apuração de indícios de dissolução irregular, discriminação de fatos e responsabilidade. E aí ela estabelece, então, um rito de contraditório. A intimação postal ou pelo ECAC. E aí um conselho que eu dou a todos os meus colegas e amigos aqui, só para eu ter uma ideia. Quem é que advoga no contencioso aqui? Fica com vergonha não, gente, levanta o braço. Quem é que advoga no contencioso há bastante tempo? É isso. Então, eu não sei se eu dou os parabéns ou os pêsames, né? Quando eu vejo esse negócio do ECAC aqui, eu fico assustado, porque eu não sei mexer nesse negócio, sabe? Não sei. Protocolo eletrônico, eu não sei, etc. E aí eu estava numa reunião outro dia, o pessoal estava comentando da dificuldade do protocolo, não é na Procuradoria não, é na Receita, que parece que agora manda recibo, mas não mandava recibo. Mas eu nunca protocolo de defesa, não sei o que e tal. Eu acho que a idade tem que trazer algum benefício para a gente, né, rapaz? Quem protocola é a rapaziada lá do escritório. Um dia, por uma razão, nós viramos a noite lá para protocolar uns 5 autos de infração, e eu fui acompanhar o protocolo. Quando nós transmitimos a primeira impugnação e não veio o recibo, eu achei que eu ia morrer, cara. Juro por Deus, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, vou infartar. Falei, cadê o recibo? Não, chefe, não teve, não. Tira foto, liga para um tabelião, chama o cara aqui. Eu quero uma ata notarial, tem que ter prova disso aqui, cara. Então, assim, eu fico à vontade de dizer isso aqui na casa do advogado, porque isso para a gente é muito sério. Outro dia eu fui na Receita, porque estava dando um erro no sistema, para protocolar físico. Daí a funcionária, não, mas eu garanto para o senhor que está aqui. Eu falei, moço, eu confio muito na senhora, mas eu não sei se é a senhora que vai estar aqui amanhã. Não dá para ir para casa com garanto. Aí ela protocolou na minha defesa assim,
física, recebido por insistência. Eu guardo isso que nem um troféu lá em casa. Mas por que eu estou falando do ECAC? Porque o ECAC hoje, eu acho que é um instrumento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é essa. E aí eu concordo, doutor Leonardo, a gente tem que avançar. Acho que a tendência hoje são as intimações eletrônicas, o procedimento eletrônico. Eu jurei que até o final do ano eu vou aprender a mexer sozinho. Entendeu? Então, assim, agora, o que me preocupa aqui? Porque, às vezes, o contribuinte pessoa física tem, mas não sabe mexer. E aí, uma dúvida que eu tenho. E se ele perder o prazo aqui? Bom, então ele pode impugnar em 15 dias, análise em 30 dias, prorrogável por mais 30, recurso em 10 dias, sem efeito suspensivo, e a reconsideração e encaminhamento ao procurador com a autoridade superior, que pode acolher ou rejeitar o recurso apresentado. E aí começam, acho que, as minhas críticas. Bom, como a gente disse no início, o objetivo desse procedimento é inserir um novo sujeito passivo no polo como responsável por um crédito tributário já constituído. A questão é que, se o crédito tributário já está constituído e ele já está inscrito, eu entendo que o que a gente está buscando aí é alterar um lançamento. E me parece que a Procuradoria não tem competência para alterar esse lançamento, porque a atividade de constituição do crédito tributário é uma atividade privativa da autoridade lançadora. E dentre os aspectos contidos na obrigação tributária está o sujeito passivo. Então, como é que eu autorizo ao procurador da Fazenda, que não é a autoridade autorizada pelo 142, a modificar um dos aspectos da obrigação tributária? Porque se eu reviso o crédito tributário para adicionar um novo sujeito passivo, eu estou alterando aquela obrigação. E me parece que, analisando o 142 e a própria Lei Complementar 103, eu não identifico a autorização à Procuradoria da Fazenda para que faça isso. Esse é meu primeiro ponto. O segundo ponto que me chama a atenção é que a defesa estabelecida na portaria, ela tem um aspecto apenas de permitir ao contribuinte que se defenda no que tange a responsabilidade. Mas se eu estou inovando, trazendo para uma relação jurídica alguém que não estava, e ele vai responder pela obrigação tributária toda, me faria sentido que ele pudesse se defender também do direito creditório, e não somente da responsabilidade. Porque você imagina o seguinte: você teve um auto de infração que transitou no Conselho, que foi objeto de uma impugnação, de um recurso administrativo, de um recurso especial, transitou em julgado com o reconhecimento da constituição do crédito tributário. Posteriormente, esse crédito foi objeto de inscrição em dívida e foi objeto desse procedimento que busca verificar a existência de dissolução. Se eu entendo que existe indício e intimo o contribuinte para se defender da dissolução, eu teria que dar a ele também o direito de, na esfera administrativa, se defender da matéria de mérito do crédito. Por isso que, para mim, faz muito mais sentido o que a Receita está fazendo hoje, que é de imputar a responsabilidade na constituição do crédito, porque aí sim, aí ele tem condições plenas de se defender, e aí sim o lançamento e a imputação é feito pelo agente competente. É uma segunda crítica que eu faço. Por fim, me preocupa muito as consequências do reconhecimento dessa responsabilidade, porque me parece que essa consequência tinha que ser casuística, ou seja, eu identifico determinado processo, determinado crédito tributário, eu naquele processo e com relação àquele crédito, eu colho provas e verifico que aquela pessoa física tem que ser responsável, tem que ser incluída no polo passivo. Agora, o que essa portaria, as consequências dessa portaria, elas são muito mais nefastas, porque o que se pretende aqui
é uma punição em abstrato do contribuinte. Porque se for verificado que ele é responsável, que existe indício de dissolução e ele é responsável, a portaria diz que isso pode ser oficiado da Receita, para a Receita baixar o CNPJ daquela empresa e aquela pessoa física responder por todos os débitos existentes no nome daquela companhia, e isso sem observar, inclusive, o critério de competência. Quer dizer, então, a gente pode ter uma situação limite em que um sócio responda por fatos geradores ocorridos antes do ingresso dele na sociedade. Me preocupa muito, e aí, doutor Leonardo, eu não consigo abstrair a minha experiência prática, porque quantos procuradores a gente tem no país? Me preocupa muito como é que esses 2.000 procuradores vão usar essa ferramenta. Os critérios. Centralizado em Brasília, você só tem a discussão jurídica do ECAC nos tribunais, mas quem faz o par mesmo é só a coordenação dos estratégios que fazem. Entendi. Então, assim, porque me parece que assim, eu não posso